Salve, salve gente, bom dia, tá começando mais um quadro Convidades. Hoje eu vou trazer para vocês uma convidada muito especial, nosso quadro aqui já com a 10ª pessoa participando. E é tão difícil a gente falar da gente, não é? E falar do outro também é muito desafiador, porque nosso risco que a gente tem de cometer uma ignorância, né, de causar um impacto não bom. Então, esse é o receio que eu tô de falar de Rita Queiroz. Rita Queiroz é uma pessoa grandiosa. São muitas categorias, são muitos valores em torno de uma pessoa só. Eu conheço Rita só à distância, já de alguns anos. Ela colabora como parceira na rede Transver Poesias na capital de Salvador e Grande Salvador ali. E o que eu já li, o que eu já troquei com a Rita sempre é de grande valia. Então, por isso, a gente convidou ela para vir aqui para esse quadro, para falar um pouco da sua profissão enquanto professora, enquanto escritora, né? E das suas obras, desse processo aí. Então, vou apresentar rapidamente aqui a colinha aqui. Rita Queiroz é doutora em Filologia e Língua Portuguesa. É professora e escritora de 18 livros, sendo 8 de poemas, 2 de contos, um biográfico e 7 livros infanto-juvenis. Ela já organizou 16 coletâneas e também trabalhou como coautora de outras 150 antologias e coletâneas. Conta com os prêmios Destaque Literário, categorias Ensino e Pesquisa e Poesia pela Focus Brasil New York, AEMBio, e primeiro lugar no concurso da Academia de Letras e Artes de Ponte Nova, Aleppo. Aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar um link onde vocês podem ir para conferir as redes sociais, obras, produções da Rita Queiroz. Então, sem mais delongas, que eu já estou falando muito, hoje o espaço é da nossa convidada, eu quero chamar para cá para ocupar o quadro Convidades, você, querida, grandiosa Rita Queiroz. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Olá, sou Rita Queiroz e vou falar um pouco sobre a minha trajetória. A educação e a literatura entraram na minha vida de uma forma muito espontânea. Eu morava ao lado de uma escola municipal e eu via as crianças passando e eu tinha vontade de ir para a escola, mas eu não tinha idade ainda para entrar na escola. E aí, quando eu completei a idade, meus pais me matricularam numa escolinha de bairro, uma escolinha pequena, uma escolinha particular, era só uma professora, ela se chamava Dona Merolina, uma senhorinha muito simpática. E então eu fiz aí a alfabetização, né? E as 2 primeiras séries. E a literatura foi entrar na minha vida, sim, desde cedo, porque eu lembro que o primeiro livro que eu li foi As Aventuras de Tibiricuera, do Érico Veríssimo, e eu fiquei apaixonada. E sempre também muito apaixonada pelas obras de Jorge Amado, porque eu sou baiana, então Jorge Amado sempre foi uma referência para nós. E eu crescia vendo o Jorge Amado, sabendo do Jorge Amado. E na escola que eu estudei, as séries finais do ensino fundamental, que naquele tempo se chamava meu ginásio, havia uma biblioteca que tinha a obra completa do Jorge Amado. Então ali eu já ficava encantada. Então, a literatura foi entrando na minha vida dessa forma. E também através de fotonovelas. Eu lia muito fotonovela, eu gostava muito de ler fotonovela. E eu lia as fotonovelas e de revistas estrangeiras, principalmente uma revista italiana. Então, eu tomava conhecimento dos povos pré-romanos, dos etruscos, dos gregos, dos fenícios, através dessas fotonovelas. Então, foi muito gratificante isso para mim, de começar essa minha inserção na literatura através dessas fotonovelas, porque hoje a gente pode considerar assim uma literatura menor, o café, água com açúcar, mas me trouxe muito conhecimento histórico,
né? Porque essas revistas produzidas na Itália, que vinham para o Brasil, e aí eu li essas revistas, né? Então foi dessa forma que a literatura e a educação me tomaram de pronto. E já no ensino médio, eu tive uma professora chamada Cecília, que também incentivava muito a leitura. Então eu fui conhecer os clássicos com a Cecília, os cronistas brasileiros, grandes autores como Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, dentre outros, né? Eu tomei conhecimento através das aulas da professora Cecília no ensino médio que eu fiz na escola técnica, que hoje são os institutos federais. Então foi dessa forma que eu tomei, né, conhecimento e me engajei na literatura e na educação. As minhas áreas de atuação, né, eu fiz letras, me graduei em letras vernáculas na Universidade Federal da Bahia, e desde então eu passei a atuar. Antes de me graduar, eu já dava aulas particulares, né, aulas de reforço escolar de língua portuguesa. E quando eu me formei, quando eu concluí a minha graduação, eu fiz concurso para o Estado, para ser professora do Estado da Bahia, e também fiz uma seleção para ser professora substituta na Universidade do Estado da Bahia. Então eu comecei até primeiro, porque o concurso eu fiz primeiro, fui aprovada, mas fiquei esperando ser chamada, e aí eu fiz a seleção para professora substituta na UNEB e fui logo chamada. E neste momento eu atuava no ensino superior com a disciplina Filologia Românica, que é uma disciplina que trata dos estudos históricos da língua, né? Toda a passagem do latim para as línguas românicas, e dentre essas línguas românicas está a língua portuguesa, né? Então eu me engajei nisso, eu sempre fui apaixonada por história. Eu, antes de fazer o vestibular, fiquei na dúvida se eu fazia história ou fazia letras. Acabei fazendo letras, mas letras também me trouxe esse conhecimento histórico, me fez com que eu pudesse atuar com esses estudos históricos. Então, eu trabalho muito com documentos antigos, principalmente autos de defloramento. São textos que tratam do desvirginamento de meninas, né, jovens de até 21 anos, que isso no início do século XX. Então, dentro do Código Penal, a maioridade era a partir dos 21 anos, então essas meninas até 21 anos, se elas fossem defloradas, estupradas, elas tinham direito a esse processo, né? Então eu trabalho com isso, eu faço a edição desses documentos, faço o estudo do vocabulário da época, faço um estudo histórico também, faço estudo sobre essa questão de feminicídio, que não se falava ainda naquele momento, mas dessa violência contra a mulher, né? E então, enquanto professora, eu vim atuando nesses últimos 26 anos com filologia românica, com essas pesquisas com documentos, né, antigos. Eu fiz também trabalhos no meu mestrado com um poeta baiano chamado Arthur de Sales, que eu fiz a edição dos seus sonetos. E no meu doutorado eu trabalhei com um documento português, um documento medieval que trata sobre o Castelo Perigoso, né? É um texto religioso, é uma longa epístola em que se fala de como se deve proteger contra os males do mundo, né? Então o Castelo Perigoso seria como a gente deve se proteger. O Castelo Perigoso é esse mundo externo, se proteger e receber os benefícios de Deus e ser agraciado com as suas penas, né? Se livrar do inferno e chegar ao paraíso. Então eu fiz esse trabalho. E nas minhas pesquisas na universidade eu trabalhava também com textos literários, com texto de Jorge Amado, né, que eu sempre fui apaixonada por Jorge Amado. Trabalhava com texto de Jorge Amado, fazendo estudo do vocabulário, textos de outros autores como Pedro Quilquerri, como José Lins do Rego, então trazendo, e autores contemporâneos também, como Alilto Fonseca, como Antônio Brasileiro, que são escritores, né, atuantes ainda. Por que eu atuo com literatura? Por que eu atuo com literatura?
Porque a literatura nos dá asas, né? Eu digo sempre que a literatura nos dá asa, nos dá liberdade de ir e vir, de conhecer outros mundos, de fazer viagens internas também. Então eu atuo com literatura por conta disso. E porque eu acho que a literatura, como a educação, são transformadoras. Quando atuamos com a educação e com a literatura, transformamos. Porque nós sabemos o quanto a nossa população precisa de uma educação de qualidade e de uma literatura que faça com que essa pessoa se veja e se enxergue e tente mudar o seu rumo, o seu destino. Então eu acredito nisso, nesse propósito. Então por isso que eu atuo com literatura. O que eu tenho assim, o que me marcou na minha carreira, eu enquanto professora, o que me marcava muito era o meu contato com os alunos, a proximidade que tínhamos, digamos assim, me fugiu agora a palavra, mas assim, nossas afinidades, na verdade, de pensar de como poderíamos mudar as coisas. Isso me marcou muito. Então eu fui uma professora que sempre me doei muito para os alunos, de levar coisas novas, de trazer coisas novas, de não só ficar pensar só naquele ambiente. Então eu tenho relatos de alunos que hoje fazem letras, por exemplo, porque foram meus alunos ainda no ensino médio, né? E alunos do curso de letras que seguiram a minha trajetória, que hoje são doutoras, que estão atuando no ensino superior e fazendo pesquisas nessa área que eu faço de documentos antigos, né? Então isso me marcou muito. E na literatura o que me marcou foi estar em contato com pessoas de várias partes do mundo, de ter conhecido, por exemplo, o Anderson, que a gente não se conhece pessoalmente, mas é como se já nos conhecêssemos pessoalmente, e abraçar o projeto que é o Transver Poesias, que o Anderson encabeçou e que tem levado adiante. Então isso me marcou bastante nessa minha trajetória de mudar, de viajar, de conhecer outras coisas, né? E eu tenho alguns livros publicados, né? Eu vou mostrar aqui para vocês esses livros. Eu comecei com textos um pouco mais picantes, digamos assim. Eu tenho esse livro Canibalismos, que são micropoemas, micronarrativas erótico-amorosas, né? Eu tenho depois o Canto da Borboleta, que é um livro de poemas mais intimistas, mais, né? Mais assim, melodiosos, digamos. Tenho este aqui que se chama Colheitas, também com poemas mais intimistas. Depois eu tenho esse aqui, Velas ao Vento, que é um livro que eu dedico às águas. Todos os textos são dedicados às águas, né? Então as águas doces, as águas salgadas e a confluência entre essas águas. E eu reuni meus poemas que estavam dispersos e participei dessa publicação da Editora Infinita, que se chama Antologia Rita Queiroz. Aqui eu trago meus poemas que estavam publicados em antologias, eu reuni neste livro. E depois eu publiquei, seguindo a temática das águas, eu publiquei este livro de contos que se chama Eternidade das Águas. Então é o meu primeiro livro de contos, os outros todos são de poemas, né, até então. Esse aqui é o primeiro de contos, mas com essa temática das águas, principalmente as águas do Recôncavo Baiano, da Baía de Todos os Santos, que é o meu espaço, né? Depois eu publiquei este aqui, Mínima Poesia, pela coleção Mulherio das Letras, e esta coleção, isso aqui são poemas minimalistas, são haikais, poetrix e aldravias. Eu publiquei também, né, a convite da Sil Smith, né, Rita Queiroz, Vida, Obra e Crítica, que é uma publicação, né, um pouco biográfica, que traz assim textos que falam sobre o meu trabalho, minhas entrevistas, fala sobre os livros que eu publiquei, e este livro. Depois, juntamente com o ex-aluno, o Ângelo Horitio Piovischini, publicamos esse livro Temporais, Time Storms,
que é um livro bilíngue, português e inglês. Então os poemas aqui todos são com a temática do tempo. Os poemas dele, os meus poemas, em português e inglês. E recentemente chegou agora, né, Olhares de Encontro, que é o segundo livro de contos, que eu reúno 23 narrativas sobre o universo feminino. E os infantos juvenis, os infantis, né? Aqui, Ciranda Cirandia, Vamos Brincar com Poesia, foi o primeiro livro de infantil, né? É um livro de poemas. Depois veio Bordado de Sonhos, também, que é um livro de poemas infantis. Depois, juntamente com a Aldirene Máximo, publicamos Sonhos de Criança, poemas dela e poemas meus. Aqui, juntamente com a minha irmã, Márcia Queiroz, publicamos As Artes de Vavalô, que é a narrativa do meu sobrinho, né, contando as suas artes, as suas artimanhas, né, as suas brincadeiras. Depois eu publiquei Grimalda, Lagartixa Empoderada, que eu falo também dessa questão do universo feminino, através dessa metáfora que é a lagartixa. Este livro é trilingue, português, inglês e espanhol. Depois eu publiquei A Revolução dos Chips, né, pensando nessas tecnologias, mostrando para as crianças, né, que essa tecnologia é boa, mas às vezes também não é boa. E, por fim, é um livro de limericks, Rima Daqui que eu rimo de lá, limericks acolá, que eu publiquei recentemente. E em breve nós teremos outros livros. Vocês podem encontrar minha produção entrando em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, e podem adquirir meus livros comigo mesma, ou os que eu publiquei por editora vocês podem encontrar nas editoras Penalux, por exemplo, e Venas Abertas, que é, né, o da coleção da Mulher e das Letras, e os demais comigo mesma. Então, muito obrigada por este momento de partilha.